Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 72 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é derivada da tangente na definição. Não é ficar decorando propriedadezinha de derivada, não. É você usar aquele limite quando h tende a zero para resolver uma derivada. Muitos professores pedem derivada na definição, na prova, tá? Tem professor que não cobra, tem professor que cobra, mas é muito comum. Pede derivada de seno, cosseno, tangente, derivada de x ao cubo mais x na definição. Sempre que falar derive na definição, você não pode usar as propriedades. Você tem que usar um limite para resolver a integral. Então fica comigo até o final, que eu vou resolver essa questão aqui passo a passo. Não é uma questão simples, mas prometo que eu vou bem devagar, sem pular nenhum passo, e todo mundo vai conseguir entender. Bora começar explicando o que é a definição de uma derivada. Toda derivada é um limite específico, ok? Eu já vi muita gente falando assim, nossa, eu acho que derivada é mais fácil do que limites. Isso não faz o menor sentido. Porque se toda derivada é um limite, você está falando que limite é mais fácil que limites. Enfim, uma piada aí para vocês rirem um pouquinho. O que é derivadas? Você faz o limite quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a definição. Por quê? Tem uma explicação técnica para isso, tá bom? Se vocês quiserem que eu explique por que essa regra, de onde que veio isso, põe aqui nos comentários. Pode ser o tema da próxima live. Qual é a estratégia para você resolver esse limite? Em todo limite, você substitui o que está atendendo na variável. Aqui tem duas variáveis. Só que o x não está atendendo a nenhum valor. O x é um número. Tá bom? O x aqui dentro desse limite é uma constante. Você não precisa se preocupar com o x aqui. Dentro do limite. Agora, o h que está tendendo a zero. Então, se você substituir o h por zero, vai sobrar f de x em cima menos f de x dividido por zero. F de x menos f de x é zero. Então, toda derivada pela definição vai cair no limite do tipo zero sobre zero. Existem vários tipos de limites, tá? Toda derivada pela definição sempre cai no tipo zero sobre zero. O nosso objetivo vai ser fugir dessa indeterminação. Existem vários tipos de limites. E para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer cada um deles. Tem o tipo número sobre zero, teorema do confronto, regra de L'Hopital, tem quando o x tende a infinito, o tipo das funções em partes, enfim, tem vários tipos. Como que você iria calcular a derivada de seno? Galera, isso aqui são derivadas imediatas. Normalmente você tem um formulário para decorar isso aqui. Mas se não pode usar formulário na prova, você teria que decorar. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Derivada de cosseno? Menos seno. Derivada de tangente? Secante ao quadrado. Derivada de secante? Secante vezes tangente. Derivada de cotangente? Menos cossecante ao quadrado de x. Derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Eu fiz aqui bem rápido, porque eu estou acostumado a usar essas regras. Isso aqui tem que ficar fácil para você também. Tá? Com o tempo, você vai usar tanto essas regras aqui, que elas vão ficar normais, do mesmo jeito que você decorou a tabuada hoje. 6 e 7, 42, você sabe de cabeça. O ideal é que as regras de derivação fiquem imediato na sua cabeça também. Se o enunciado pedir derive, essas derivadas imediatas, elas são consideradas os exercícios mais fáceis que tem. Porque você não faz conta, é só pôr a resposta. Mas se tiver uma palavrinha no enunciado assim, ó, derive pela definição. Se pedir derive pela definição e você usar as propriedades, você não passa em cálculo de primeira, e o professor vai te dar zero. Se ele pedir derive pela definição, você vai ter que calcular limite quando o h tende a zero de função
nesse caso é seno, o que está lá dentro você coloca x mais h, menos a função original, que nesse caso é o seno de x. Então você sempre pega a função com x mais h, menos a função com x e divide por h. Esse é o padrão desse limite. Agora, pode aparecer qualquer função aqui dentro. Por exemplo, se em vez de ser seno for cosseno, o padrão é o mesmo. Olha que legal. Eu consigo duplicar várias vezes aqui e a nossa aula vai rende mais, né? Vocês vão entender o padrão aqui desse limite. Vocês não vão saber resolver o limite, mas montar ele vai ficar muito claro. Esse é o meu objetivo. O que vai mudar? Como que você deriva o cosseno? Vai ficar o cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. Como que deriva a tangente? Derivada da tangente... Não, derivada não. Limite quando h tende a zero, tangente x mais h, menos tangente de x. Isso é estudar usando identificação de padrões. Você está identificando o padrão da derivada pela definição. Porque muita gente tem dificuldade em montar esse limite. E esse limite tem que ser uma coisa óbvia para você. Para você passar em cálculo de primeira, anota isso aí no seu caderno e fica olhando para ele todo dia, toda semana, porque isso aqui é muito comum nas provas. Esse limite aqui é o geral, vale para qualquer função. Mas, se for derivada de secante, aí fica secante de x mais h menos secante de x. Derivada de cotangente. Cotangente de x mais h menos cotangente de x. Derivada de cossecante. Cossecante de x mais h menos cossecante de x. Todos esses limites aqui é possível encontrar uma resposta, né? Você já sabe a resposta. É o que eu coloquei em azul. Se o professor pedir só derive, você faz imediatamente. Se pedir derive pela definição, você tem que resolver esse limite. E a resolução desse limite não é fácil. Você tem que saber várias fórmulas de trigonometria, várias manipulações. Enfim, se vocês quiserem que eu faça outras derivadas pela definição, põe aqui nos comentários. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado de x. É claro que não vai cair uma dessas na sua prova, né? Isso aqui é o que eu chamo de derivada imediata. Você não faz conta. Você só põe a resposta, fórmula. Se pedir pela definição, aí você tem que resolver o limite, né? Fica o limite, quando h tende a zero, de tangente de x mais h menos tangente de x sobre h. Então, assim, tem muita gente que fica... Nossa, que forma chata. Derivada de tangente secante quadrado. Não vou conseguir decorar isso. Aí eu te pergunto, você prefere decorar isso aqui ou resolver esse limite? Então, assim, isso aqui pode parecer difícil no início, mas se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que tornar esse tipo de questão natural. Qual a derivada de tangente? Secante ao quadrado, acabou. Esse é o exercício mais fácil que pode cair para você. Agora, na prova mesmo, não vai cair derivada de tangente, porque é o exercício mais fácil que tem, se você souber a regra. Vai cair tangente com alguma outra coisa. Qual a derivada de x2 vezes tangente? Regra do produto. Deriva o x2 vezes a tangente. Aí você deriva a tangente, que é secante ao quadrado, vezes o x2. Pronto. Qual é a derivada de e elevado a x vezes tangente? Aí você vai derivar o e elevado a x, que vai dar e elevado a x, vezes a tangente. Mais esse deriva a tangente, que é secante ao quadrado de x, vezes o e elevado a x. Pronto. Então, normalmente cai a derivada de tangente dentro de um outro exercício. Tá? Se cair derivadas imediatas nessa prova, você não faz conta, não faz sentido isso. Então é importante você saber a regra do produto para você passar em cálculo de primeira. Porque um erro comum, muito aluno vem aqui e fala assim, qual é a derivada de x2 tangente? Derivada de x2, 2x, derivada de tangente, secante ao quadrado. Pode fazer isso? Você derivou o primeiro, depois derivou o segundo. Está errado.
Não faça isso. Vou deixar em vermelho aqui, ó. Erro. Não faça isso. E no exemplo 2, você não pode derivar o x e depois derivar a tangente. Isso aqui é um erro muito comum. Se você fizer isso, você não vai passar em cálculo de primeira. Mais exemplos com tangente. Agora com o quociente, né? A regra do quociente, você deriva o de cima, que é secante ao quadrado de x, vezes o de baixo. Acompanha a cor. O de baixo eu não derivei. O que é vermelho, eu não derivo. O que é azul, eu derivo. Fica mais didático quando você enxerga. Agora eu derivo de baixo com a derivada de ln, 1 sobre x. É regra. Vezes o de cima. Então, vezes tangente. Depois você divide pelo de baixo ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Então, aqui tem um erro, né? Derivada de tangente é secante ao quadrado. Faltou um quadrado aqui. Foi mal. Derivei tangente vezes ln. Depois derivo ln vezes a tangente. Vocês perceberam que não vai cair só a derivada de tangente? Normalmente cai tangente com alguma outra coisa. Erro comum. Muita gente vem aqui, deriva a tangente, que é secante ao quadrado, e depois deriva o ln, que é 1 sobre x. Ou seja, derivado de cima dividido pela derivada de baixo. Se você fizer isso aqui, você não passa em cálculo de primeira. Isso aqui é um erro comum. É um erro clássico. Eu dou aula de cálculo desde 2015. Eu já ensinei mais de 300 alunos a passar em cálculo de primeira. E esse erro, ele é clássico, ou seja, aparece com muita frequência. Provavelmente você vai ficar tentado a fazer isso. Mas aí você vai lembrar de mim. Você que está vendo esse vídeo, você vai lembrar de mim e não vai cometer esse erro. Vamos lá. Por último, eu tenho uma regrinha da cadeia. Tangente elevado a 10. Vai ficar 10 tangente de x elevado a 9. Eu não derivei a tangente, eu derivei algo elevado a 10. Depois que você vai derivar a tangente. Derivar de tangente é secante ao quadrado de x. Fechou? Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que decorar. Derivar de tangente é secante ao quadrado. Do mesmo jeito que 7 vezes 7 é 49, derivar de tangente é secante ao quadrado. Tem que ser imediato. Tá? Isso aqui pode ser difícil no início, mas tem que se tornar natural. Qual é a integral de tangente? Eu estou falando de tangente. Não vou fazer secante aqui não. Qual é a integral de secante? Na primeira parte eu expliquei a derivada da tangente. Agora eu vou falar sobre a integral da tangente. Como que você integra a tangente? Em outras palavras, o que você deriva que vai dar tangente? Vou voltar aqui nas regrinhas. Ó. O que você deriva que dá tangente? Não é secante tangente, cossecante quadrado, cossecante tangente. Nenhuma das regras de derivação você deriva da tangente. Não é imediato. Então, esse aqui é um exercício bem interessante. Não é uma integral imediata, a gente vai usar a técnica de substituição. Primeiro passo para você resolver esse exercício. Eu vou multiplicar em cima o secante e depois dividir por secante. Eu posso fazer isso, não posso? É como se eu pegasse o 20, multiplicasse por 10, depois dividisse por 10. Continua sendo 20. Então, por que eu faço isso? Isso é o que eu chamo de substituição do tipo 2. Que aí você tem que manipular para depois substituir. Qual é a derivada de secante? Secante vezes tangente dx. Então, isso aqui você resolve por substituição. Isso aqui vai ficar 1 sobre u du. Porque eu chamei o u de secante de x. E a derivada de secante é secante x tangente x dx. Então, aonde tinha tangente x secante x, eu coloquei u. É o que está aqui nessa parte. Ó. Acompanhe a cor aí para você entender a substituição. E aonde tem secante, eu substituí por u. Pronto. Essa integral aqui, ela é imediata. O que se deriva que dá 1 sobre u? ln de u. Aí a gente põe um módulo, né? Porque tem que ser sempre positivo.
Não pode deixar em U. Resposta. Qual é a integral de tangente? É o ln da secante de x. Agora, para você passar em cálculo de primeira, é importante você ter certeza da resposta. E como você faz isso? Em toda integral, se você derivar o resultado, você tem que voltar para o integrando. Se eu derivar essa resposta aqui, tem que dar tangente. Então, será que a derivada de ln de secante é tangente? Qual a derivada de ln? Deixa eu pôr o símbolo de derivada aqui. d dx disso. Derivada de ln vai ficar 1 sobre secante vezes derivada de secante, que é secante vezes tangente. Derivada de c é zero, né? Aí você corta a secante com a secante e vai sobrar o quê? Tangente. Olha que beleza. Está provado. Em qualquer tipo de integral. Se você derivar a resposta, tem como você conferir o exercício e garantir que você vai passar em cálculo de primeira. Galera, qual é a integral de tangente? ln de secante mais c. Se fosse assim, eu anotava essa regra no seu caderno. Você vai ganhar algumas horas de estudo aí, se você já souber essa regra, tá? Eu demoro muito para resolver as questões. Isso acontece com você? Se você demora muito para resolver as questões, você não vai passar em cálculo de primeira. Mesmo sabendo a matéria, a prova tem um limite de tempo, né? Tem normalmente 2 horas para fazer a prova. Você fica lá, você tem 10 questões. E você fica 1h30 na questão 1, você não vai passar em cálculo de primeira. Então, como que você ganha velocidade na resolução de questões? Vou passar algumas dicas aqui. Ó. Primeira, padrões. Você tem que identificar os padrões do cálculo, porque o que mais gera, o que mais trava na resolução dos exercícios é ficar em dúvida sobre como começar a resolver. Você tem uma questão, por exemplo, integral de seno ao cubo de x vezes cosseno de x. Aí você tenta partes, não consegue fazer. Você manipula a função, não consegue fazer. Mas quando você entende os padrões do cálculo, você não vai ficar errando até acertar. Você vai bater o olho, vai lembrar qual é o tipo, qual é o modelo de resolução e já vai acertar de primeira. E isso, só com essa dica você já ganha muito tempo na prova. Você não vai ficar perdendo seu tempo errando. Você já vai usar o método certo. Dica 2. Para você ganhar velocidade. Você vai fazer exercícios repetitivos. Repetitivos. Isso aqui eu gosto de chamar de adestramento. É tipo assim, qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Aí você vai, qual é a derivada de x ao cubo? Qual é a derivada de x à quarta? Qual é a derivada de x à quinta? X à sexta. Eu já entendi como é que faz. Não quero saber se você já entendeu. Entendeu? Isso chama adestramento. Você vai ficar fazendo isso aqui 1000 vezes se for preciso. Entendeu? Qual é a derivada de x elevado a 7? Aí depois você faz derivada de x elevado a 8. Derivada de x elevado a 9. Derivada de x elevado a 10. Quando você falar assim, eu entendi a regra do quociente, a regra do expoente. Eu nunca mais vou errar isso. Eu já dominei, já decorei. Tá no sangue já, de tanto exercício que eu fiz. Aí você muda o exercício. Aí você começa a derivar o seno, derivar o cosseno. Isso eu chamo de técnica de adestramento. Você está com dificuldade na regra do expoente? Faz 100 regras do expoente. Qualquer pessoa que fizer 100 regras do expoente vai parar de ter dificuldade, vai ganhar velocidade e vai passar em cálculo de primeira. O cara pode dar... Você pode ter muita dificuldade em matemática. Você me dá uma pessoa que está fazendo medicina, que não sabe nada de matemática. Eu consigo ensinar a regra do expoente para ele, usando essa técnica. Isso aqui vai ajudar demais. Dica 3. Terminou a questão? Revisa. É o melhor time para você fazer a revisão, é logo depois que você terminou. Você termina a questão e revisa. Sabe por quê? Você termina a prova e tenta revisar. Só que é tanta questão que você não sabe nem por onde você começa. E às vezes você está lá na questão 10, você não lembra o que você fez na questão 1 e o tempo está passando. Faz a primeira questão, revisa.
revisa lá umas 2 vezes. Você gera até uma tranquilidade maior para você fazer as outras. Se você revisou a questão 1, você não vai ficar pensando na questão 1 mais. Você vai conseguir focar melhor na questão 2. Então são técnicas para você fazer prova que te ajudam a passar em cálculo de primeira. Qual é a derivada de tangente secante ao quadrado? Mas a gente vai resolver isso na definição, certo? O negócio aqui ficou divertido, não é só colocar secante ao quadrado, a gente vai provar que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Vou fazer bem passo a passo, tá? O primeiro passo é você montar o limite. Limite quando h tende a zero de tangente de x mais h menos tangente de x sobre h. Se você não conseguir decorar esse limite, já era. Não tem como fazer o exercício. Tem que decorar a definição de derivadas, tá? Agora, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que arrumar um jeito de simplificar o exercício. Essa resolução vai ficar grande. Esse limite é difícil de fazer. Então, em vez de ficar escrevendo limite toda hora, o que eu vou fazer? Vou pegar só o que está lá dentro e manipular só o que está lá dentro. Aí você evita de ficar escrevendo limite toda hora. Fica mais simples. Se está mais simples, a chance de você errar é menor. Uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer para simplificar. Olha só, eu tenho uma fração. Em vez de ficar escrevendo fração, eu transformo a fração em produto. Toda fração pode virar produto. Olha só. A vezes B pode ser escrito como A vezes 1 sobre B. Toda fração pode ser transformada em produto. Muitas vezes, quando você transforma uma fração no produto, é mais fácil de resolver, é mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então está dividido por H. Só que em vez de dividir por H, eu multiplico por 1 sobre H. É a mesma coisa. Em vez de ficar escrevendo fração toda hora, vai ficar uma multiplicação. O resultado vai ficar mais limpo, mais organizado. Então, beleza. O primeiro passo é escrever a tangente, o limite da definição. O segundo passo é separar o que está lá dentro e organizar. Deixar mais simples. Tudo bem? Tira o que está dentro do limite e simplifica o que está lá dentro. Agora a gente vai manipular o máximo que a gente conseguir o que está dentro do limite. Agora eu vou aplicar passo 3. Aonde tem tangente, a gente vai usar a segunda relação fundamental da trigonometria. Tangente é seno sobre cosseno. Então, acompanha a cor. Se eu tenho tangente x mais h, vai virar seno de x mais h sobre cosseno de x mais h. Se eu tenho tangente de x, vai virar seno de x sobre seno de x. Só isso, é uma questão é substituir tangente por seno sobre cosseno. Agora, quem não sabe essa fórmula não vai conseguir fazer esse exercício, né? É o que acontece na faculdade. O professor já sai daqui para cá assumindo que você já sabe a regra do seno sobre cosseno. Aí ninguém entende nada, tem vergonha de perguntar, deixa a matéria acumular. O pessoal não passa em cálculo de primeira porque não entende o que o professor está falando. Isso não vai acontecer aqui. Eu não vou pular nenhum passo. Não vou assumir que você já sabe a regra da tangente. Vamos lá. Seno sobre cosseno. Agora eu vou usar quarto passo. Ó. Eu vou usar a técnica do MMC. O que você faz? Essa técnica consiste em transformar soma ou subtração de frações numa fração só. É basicamente isso. Multiplica os denominadores. Ok? Cosseno de sinus H vezes cosseno. Aí agora você vai pegar esse denominador, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Se você dividir por cosseno de sinus H, vai sobrar cosseno de x vezes o de cima. Mesma coisa, para o outro lado. Se você dividir o denominador, por cosseno de x, corta o cosseno de x, certo? Aí vezes o de cima. Então, vai sobrar cosseno de x mais h vezes seno de x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Normalmente, no livro, eles nem explicam divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Já põe a resposta direto, correndo. Aí quem tem dificuldade de matemática básica não entende esse passo. Isso aqui
É muito parecido com aquela técnica de MMC para números. Olha só, você tem meio menos 1/3, você tira o MMC, que é 2 vezes 3, que dá 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. O sinal se mantém. Resposta 1/6. Então, se você sabe fazer MMC com números, MMC com funções algébricas, quando tem x, né? É a mesma coisa. Tudo bem? Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante conhecer a técnica do MMC. Basicamente, você vai multiplicar os denominadores, depois divide e multiplica, divide e multiplica. É bem simples. Passo 5. Agora eu vou usar uma outra regra de trigonometria. Cosseno de A mais B é seno A seno B mais seno B cosseno A. Cosseno A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Tem a demonstração dessas fórmulas. Se vocês quiserem que eu demonstre essa fórmula, põe aqui nos comentários, tá? Quem sabe pode ser o tema da próxima live. A gente usa isso aqui também para resolver integrais e derivadas mais avançadas. Enfim, o que eu vou fazer? Preste atenção na cor. Eu não estou assumindo que você sabe essas fórmulas. Eu já anotei ela aqui para vocês. É só comparar. Eu tenho seno de x mais h. O x é o A, o h seria o B. Então, se o seno de A mais B é seno A seno B, mais seno B cosseno A, o seno de x mais h vai ser o quê? Seno x cosseno h, seno h cosseno x. É exatamente o que eu coloquei aqui. Perceba que o que está em azul foi o que eu mudei. O cosseno de x, ó, é a mesma coisa, só escrevi de novo. Acompanhe a cor. A cor aqui é para facilitar o seu aprendizado, tá? Beleza. Agora eu vou mudar essa parte do... Eu vou mudar essa parte daqui, ó. Cosseno de x mais h. O cosseno de x mais h, como vocês podem ver aqui, ó, cosseno de A mais B vai virar cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Só que agora é x mais h. Então fica cosseno x, cosseno h, seno x, seno h, com um sinal de menos. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. Então, é uma substituição de fórmulas mesmo. O resto eu copiei de novo. Perceba, cosseno de x, seno de x, o denominador, 1 sobre h. Eu copiei tudo de novo, só substituir aquele pedaço. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante conhecer as principais relações trigonométricas. E organização, né? Você percebeu que isso aqui está extremamente organizado, com várias cores? Se você faz muito desorganizado, a chance de você errar é bem maior, né? E isso também é um dos motivos dos alunos não conseguirem entender a aula de cálculo na faculdade. Tem professor que explica muito bem, mas o quadro é desorganizado demais. Cada hora coloca uma coisa diferente, não usa cores diferentes. Enfim. Bora continuar. Agora, nesse passo aqui, eu simplesmente vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. Cosseno de x vezes esse termo aqui, ó. Tá vendo? Só multiplicar. Mais, pega o cosseno de x vezes esse outro termo aqui. Quanto é cosseno de x vezes cosseno de x? Cosseno de x ao quadrado. Aqui, como não tem cosseno de x, não fica nada ao quadrado. Aí eu só escrevi ele de novo. Então, propriedade distributiva da multiplicação. Só isso que eu fiz. Desse outro lado, eu fiz a mesma coisa. Seno de x vezes esse primeiro termo aqui. Vai ficar seno x vezes esse termo. Não tem como juntar nada. Agora, se você fizer seno de x vezes esse termo, seno de x é seno de x, fica seno de x ao quadrado. Entendeu? Então, eu fiz a propriedade distributiva dos dois lados. Agora, eu vou
eliminar esses parênteses aqui. Ó. Esse parênteses aqui e esse, como não tem nada multiplicando, eu posso remover, não faz diferença nenhuma esse parênteses. Então eu só escrevi de novo sem parênteses. Agora, aqui na direita, o parênteses faz diferença, porque aqui é positivo. Com menos, vai dar negativo. Aqui é negativo, ó, tem menos. Com menos, fica mais. Então, eu multipliquei todo mundo pelo sinal negativo. Eu inverti o sinal de todos. Esse é um erro muito comum que impede os alunos de passar em cálculo de primeira. Muito aluno esquece de pôr parênteses. Se você não põe parênteses, você vai errar o sinal todo e vai errar a questão. Então, beleza. Qual é o próximo passo? Galera, aqui, olha a mágica. Olha que lindo. Vocês conseguem ver que isso aqui é a mesma coisa? Quem não entendeu, eu vou escrever de novo aqui num outro quadro. Todo mundo conseguir ver que esses termos são iguais. Aqui, basicamente, eu usei aquela propriedade da multiplicação chamada comutação, comutativa. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, aqui está em ordens diferentes. Mas eu posso escrever isso aqui como? Eu posso escrever o seno de x na frente. Seno de x. Depois eu posso pôr o cosseno de x. Depois eu coloco o cosseno h. Eu posso mudar a ordem. A ordem dos fatores não altera o resultado. Olha aí, percebeu? Percebeu agora que são iguais? Para você passar em cálculo de primeira, entenda que A vezes B é igual a B vezes A. Já vi muito aluno travando por causa dessa propriedade aqui. Então, nós podemos juntar esses dois termos. Algo menos ele mesmo, qualquer coisa, menos ela mesma vai dar zero. Então, eu simplesmente cortei esses termos aqui. Aí vai sobrar seno h cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, seno h. Tá vendo que eu estou indo bem passo a passo? Agora eu vou colocar o seno de h em evidência. Ou seja, tem seno h aqui e seno h aqui. É um fator comum. Eu coloco ele em evidência. Perceba que, se eu multiplicar, eu vou voltar para o mesmo lugar. É como se fosse a propriedade distributiva ao contrário. Então, só coloquei o seno de h em evidência. Agora, você tem que lembrar a primeira relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se você quiser passar em cálculo de primeira, tem que decorar essa regra. Não tem que saber todas as regras de trigonometria, não. Mas essa aqui é fundamental. Ou seja, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui é igual a 1. Quanto que é 1 vezes seno h? Seno h. Então, todo esse termo aqui a gente pode eliminar. A gente pode cortar. Vai sobrar apenas o seno de h. E agora, eu vou transformar essa fração. Vou manipular essa fração. Eu vou escrever seno de h com h. E vou escrever 1 com o cosseno. Como está todo mundo multiplicando e dividindo, você pode reescrever isso de várias formas diferentes. É interessante você escrever seno de h sobre h, porque o limite disso aqui, a gente sabe que vai dar 1. Esse é o limite fundamental trigonométrico. Por isso que eu manipulei para deixar eles juntos, tá bom? Acabou. Essa é a manipulação máxima que a gente pode fazer. Agora, eu vou jogar isso aqui dentro do limite quando h tende a zero. Então perceba que tudo isso aqui é a manipulação do que estava dentro do limite. Não precisa ficar escrevendo limite toda hora. Fica mais organizado assim, né? Limite de um produto, eu posso separar. Limite do primeiro vezes limite do segundo. Não precisa da regra do produto para limites, não, tá? Acabou o exercício. Esse limite aqui, a gente sabe que é igual a 1. Isso aqui é chamado de limite fundamental trigonométrico. Esse limite aqui é igual a 1. É uma fórmula, tá bom? Se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que saber os limites fundamentais. Esse aqui é o limite fundamental trigonométrico. Tem um exponencial também, né? Mas não vou falar disso
nessa live, não. Se vocês quiserem que eu fale sobre todos os limites fundamentais, põe aqui nos comentários. Então, vai sobrar esse limite para a gente calcular. Basicamente, aonde tem H, você coloca 0. Então, vai entrar um 0 aqui. Beleza? Cosseno de x mais 0 é o cosseno de x. Aí vai ficar cosseno de x é x, cosseno de x é cosseno de x, né? Que é cosseno de x ao quadrado. E para finalizar, eu uso mais uma regrinha. 1 sobre cosseno de x é secante. Se eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado, eu posso escrever como cosseno ao quadrado de x. Nossa, eu falei errado, né? 1 sobre cosseno ao quadrado pode ser escrito como secante ao quadrado de x. Essa é a definição. Provamos, então, que a derivada de secante ao quadrado. Provamos, então, que a derivada de tangente é secante ao quadrado, usando a definição de derivadas. Cuidado. Se o professor não pedir pela definição, você já pode fazer isso aqui imediatamente. Não precisa resolver limite, não. Você só vai usar essa resolução aqui se ele pedir enquanto é derivada na definição. Beleza? Então, galera, isso aqui, eu entendo que isso aqui é difícil, tá? Mas qual que é a vantagem desse exercício? Se cair na sua prova, você vai resolver exatamente o que eu fiz aqui. Então, se você quiser garantir que vai acertar esse tipo de questão, o que eu recomendo? Pega essa questão aqui e faz ela. 1, 2, 5. Quer garantir? Faz 10 vezes. Pega esse mesmo exercício, resolve ele 10 vezes, até chegar na secante quadrada. Mais uma vez, 2, 3, 4, pronto. Se cair, você vai conseguir acertar. Esse é o poder da repetição, né? Bora revisar tudo que a gente viu na live 72? O foco aqui foi a derivada da função tangente de x. Eu expliquei como é que deriva na definição. Eu expliquei como que você substitui as funções na função, no limite de derivada pela definição, né? Toda derivada pela definição é esse limite aqui. Então, qualquer função pode ser substituída. A gente fez essa análise para todas as funções trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante. Vimos também derivadas envolvendo a função tangente. x2 com tangente, e elevado a x com tangente, tangente com ln de x, tangente elevado a 10. Essa live a gente viu coisa demais. Sério. Depois a gente viu a integral da tangente, que não é secante ao quadrado, né? Integral de tangente é o ln de secante mais c. Ln do módulo de secante mais c, né? Passei também algumas dicas de estudos para você que demora muito para resolver as questões. E resolvi a derivada de tangente pela definição, bem passo a passo. Pega esse exercício aqui e faz de novo. A primeira vez parece que é difícil, mas a ideia não é você resolver isso do nada, de primeira. A ideia é, você já fez isso antes. Quando cair na prova, você vai resolver exatamente a mesma coisa. Exercício de demonstração tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que fica grande, tem muita letra. A vantagem é que se cair na prova, você já tem a resolução, você já fez a resolução pronta. Você já tem a resposta também. Então já dá para garantir que você vai acertar. Só uma coisa tem que ficar bem clara. Para você realmente passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Por quê? Tem outras matérias que não deu tempo de explicar aqui. Tem derivada pela definição de seno, cosseno, cotangente, secante, cossecante. Você sabe fazer derivada pela definição de elevado a x, do ln de x e do arco tangente. Como é que você prova que o arco tangente está dando 1 sobre 1 mais x2? Entendeu? E tem também integral na definição. Toda integral também é um limite. Se tiver alguma outra matéria que você queira que eu faça uma live sobre esse assunto, põe aqui nos comentários. Tá bom? O que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. E se tiver alguma lista de exercícios também que está te travando, manda para mim. É só me procurar aí nas redes sociais, o que eu vou te ajudar. Valeu!